Fala, povo de Deus, quarto dia da nossa série, o Deus de Reviravoltas. Ruth, capítulo 4, é o último capítulo desse livro, mas que tanto nos ensinou. Você pode reparar o cenário aqui que tá meio bagunçado, com mochila para todo lado. É porque hoje eu estou voltando para Portugal, ainda que esse vídeo só vai sair quando eu já estiver em Portugal. Mas esse tempo aqui do Brasil foi uma bênção, foi um tempo de Deus fazer reviravoltas na minha vida, colocar muitas coisas no lugar, me alinhar com o propósito dele, me direcionar para aquilo que ele tem para mim no futuro, me fazer viver grandes experiências. Amém? Então, louvado e glorificado seja Deus. Eu fico feliz porque eu estou ensinando sobre Ruth, sobre o Deus de reviravoltas. Enquanto isso, eu vejo Deus fazendo uma reviravolta na minha vida. E Deus não me ama mais do que ama você. Deus não me tem como preferido na sua frente. Nós somos iguais aos olhos de Deus. Deus nos ama da mesma forma. Então, se Ele está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua. Amém? Sem mais delongas, Ruth 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz, ele está indo resolver a situação. Ele está indo conversar com quem deve ser conversado. Amém? Ele está tomando atitude. Versículo 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Agora ele está chamando testemunhas para aquilo que vai ser conversado. Isso é muito importante. Versículo 3. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Olha como Boaz, ele é esperto, ele é inteligente, ele é sagaz. Ele vai falar com o primeiro resgatador, com aquele que pode e tem o direito antes dele, e ele vai falar: olha, Noemi está vendendo o seu pedaço de terra, e eu lhe sugiro que você compre, eu acho que é um bom negócio. Ai, que legal. Tá, que adquira o terreno. Versículo 4 ainda. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Então, logo de cara, o outro resgatador aqui fala: é comigo mesmo. Eu vou fazer acontecer. Agora, olha a inteligência. Boaz, porém, lhe respondeu, versículo 5. No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Por quê? Porque Ruth já havia sido casada, certo? Então, se ela se casasse de novo com um resgatador, com alguém próximo, né, com alguém que até mesmo tem laços ali familiares, e ela tivesse filhos, esses filhos seriam considerados filhos do homem que morreu. Era o costume Israel, era a tradição Israel, era a forma como Israel, né, funcionava, para que a memória daquele homem que morreu não fosse apagada. Só que aí o que acontece? Os que estão vivos muitas vezes não querem isso. Ele não quer ter um filho e esse filho ser considerado, né, da linhagem de outro homem. Isso é muito estranho. Então, Boaz, ele fala: olha, tem terras, elas são boas e eu sugiro que você a resgate. O homem fala: eu vou resgatar. Boaz fala: beleza, mas se você resgatar, você vai ter que ficar com Ruth para continuar com a herança do nome do falecido. Aí o homem já vai falar, versículo 6, diante disso o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois porém risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. O homem já desiste. Tá? O homem desiste. Mas o ponto aqui de Boaz é que ele é muito inteligente. Ele quer resgatar Ruth, mas ele tem que usar uma estratégia para fazer com que o homem que tem um direito antes dele não o faça.
Tá entendendo? Então, em situações difíceis da vida, nós precisamos agir com estratégia, nós precisamos agir com inteligência, nós precisamos parar, pensar e traçar um plano e deixar que Deus dirija os nossos passos, porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa e final vem de Deus, tá? Então, a resposta certa vai vir de Deus, mas a nossa parte é fazer planos, o homem faz planos, a resposta final vem de Deus, então trace planos, espere Deus falar, tome atitude, mas o ponto é, não haja sem pensar. De repente, se Boaz agisse sem pensar, as coisas não fluiriam da forma como foi, né? Mas ele foi até a cidade, depois de falar com Ruth, certamente foi pensando no meio do caminho, ele ficou ali à porta da cidade, ele se sentou, ele esperou o homem passar, ele chamou as 10 testemunhas, ele fez tudo muito bem pensado. Amém? E aí, versículo 7. Né, o homem recusou, então Boaz vai fazer. Versículo 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Então, como é que eles oficializavam o negócio? Como é que eles oficializavam um compromisso? Um resgate, uma transferência, tirando a sandália dos seus pés e dando a outro. Lembra de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, ele vê a sarça ardente e Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Tem uma pregação aqui, tá lá na playlist Pregações Completas, chama o Fogo de Deus. Eu explico sobre isso, eu trago vários pontos do porquê Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés. Né? No deserto não se anda descalço, então Deus está falando, você não vai a lugar nenhum, Moisés, só quando eu te enviar. Né? Ali a sandália era a única coisa que separava os pés de Moisés da terra que Deus falou que era santo. Então é tirar aquilo que te separa da santidade de Deus. Enfim, tem vários porquês, mas aí aqui traz um porquê. No Antigo Testamento, aqui nesse tempo, simbolizava tirar a sandália um compromisso, uma aliança. Então, quando Boaz e o outro homem tiraram as sandálias e trocaram, eles estavam falando, nós estamos fazendo um compromisso um com o outro, está acontecendo um resgate, uma transferência. Então, lá em Êxodo, Deus está falando, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque eu quero compromisso com você, eu estou te resgatando, eu estou te transferindo das trevas para a luz, eu estou te alcançando, eu estou mostrando que você é escolhido, eu estou transformando a sua vida, mas o primeiro ponto é fazer um compromisso comigo. Então, Deus está falando através desse vídeo, com alguém aqui, é tempo de tirar a sandália dos teus pés. É tempo de tirar a sandália dos seus pés. É tempo de fazer um compromisso com Deus. É tempo de firmar uma aliança com o Senhor, para que Ele te resgate e transfira a sua alma das trevas para a luz. Amém? É tempo de tirar as sandálias. Aleluia. Versículo 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e ao povo que estava ali presente, vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, que são o marido e os filhos que morreram. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth. Era isso que ele queria, ele não estava nem preocupado com as terras, ele já era um homem rico. Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Ele não se importa com isso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com ter Ruth ao seu lado. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunha. Faça o Senhor Deus, com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas foram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Amém? Então olha o que eles falam, somos testemunha. O que está acontecendo? Está acontecendo um resgate, está acontecendo um compromisso, e no resgate, no compromisso, tem testemunhas, tá? Então, entenda isso, na vida cristã, precisa haver testemunhas de que você foi resgatado, de que você foi transformado. O batismo é a confissão pública de que você está fazendo um compromisso com Deus. Tá entendendo? Então, batismo e vida cristã tem que vir acompanhado de testemunhas que confirmam o resgate que Cristo fez na sua vida.
tá? Então tem gente que quer ser cristão só dentro do seu quarto com ninguém vendo. Não, tem que ter testemunha, tem que ser em público. As pessoas têm que saber que você mudou de vida, as pessoas têm que ver que você mudou de vida. Isso é o seu testemunho. E as pessoas que estão ao seu redor são as testemunhas de que verdadeiramente você mudou. Tá entendendo? Então você tem que ser cristão, simplificando aqui para você entender, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu caminho para o trabalho, no ponto de ônibus, dentro do carro, no mercado, no shopping, na igreja, em cima do altar, fora do altar, por onde você passar, as pessoas têm que ser testemunhas e tem que haver testemunhas de que você realmente foi resgatado e foi transformado. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Esse menino lhe dará vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Então, o menino que nasceu, ele é nova vida, lhe dará nova vida e a sustentará. Então o menino que nasceu é nova vida e é sustento. Amém? Palavra profética que Deus está gerando nova vida e sustento para você. Deus está te sustentando. Deus está te dando uma recarga de energia. Deus está renovando a sua bateria. Deus está te alcançando com nova vida. Olha o que está sendo gerado após o resgate. Vida nova. Quem é que nos resgata? Jesus. O que é que ele veio nos dar? Vida e vida em abundância. Somos nova criatura nele. É novo, é vida nova. Tudo aqui aponta para Jesus, tudo aqui aponta para a obra de Jesus. Eu particularmente estou gravando esse vídeo no sábado de Aleluia, onde nós estamos caminhando para o domingo da Páscoa, onde Jesus ressuscitou para nos dar nova vida, nova oportunidade, nos fazer nova criatura. Glórias a Jesus. Deus seja louvado. Quando você faz um compromisso com Deus, o que te alcança é nova vida, o que te alcança é força, é sustento, é paz, é alegria, é fé, é confiança nele, é esperança no Senhor. Aleluia, é transformação de vida e é transferência do reino das trevas para a maravilhosa luz dele. Versículo 16, Noemi pôs um menino no colo e passou a cuidar dele. Aqui essa expressão, pôs um menino no colo, pode-se fazer referência a que Noemi passou a cuidar desse menino, como se fosse adotado. Né? Porque olha o versículo 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Então o filho era de Ruth, mas estava sendo considerado até de Noemi aqui, porque Deus estava transformando a história de todo mundo aqui, mas é só uma curiosidade, tá? Não tem como afirmar isso. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Então preste atenção, esse menino que está nascendo é o avô do rei Davi. O menino, filho de Ruth e Boaz, é avô do rei Davi. E da linhagem do rei Davi vem Cristo, o Messias. Então, se você for lá em Mateus capítulo 1, onde fala da linhagem de Jesus, você vai ver Boaz, Obed e Ruth, ali no versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Não, então preste atenção, olha isso que incrível. Boaz acabou de se casar com Ruth e ter o filho Obed. Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Mateus 1:5. Quem era Raabe? Prostituta. Olha, o Deus de reviravoltas vai além do que o próprio livro de Ruth mostra. A mãe de Boaz era Raabe, a prostituta, que escondeu os espias do Senhor quando Josué foi entrar ali para tomar posse daquela terra, né? Aí Raabe protegeu os espias, foi livre, né? Livre da morte, passando para a vida, passou a andar com o povo de Deus e foi terminar na genealogia de Jesus em Mateus 1 e na lista de heróis da fé em Hebreus 11. Olha, o Deus de reviravoltas transformou a vida de Raabe. Aí Raabe teve um filho que foi Boaz. E aí Boaz teve um filho que foi Obed através de Ruth, de quem Deus está transformando. Deus transforma histórias de famílias inteiras.
Isso é poderoso demais. E aí Obed vai ter como filho Jessé, que vai ter como filho Davi, que vai ser o rei de Israel, que vai surgir dali a linhagem do Messias, de Jesus. Então, olha que incrível como Deus está fazendo uma reviravolta já nessa história, mas não é de agora. É lá de Raabe, é lá atrás. É longe, meus irmãos. É longe. O Deus de reviravolta está transformando famílias. E agora, Raabe, que era prostituta, passa a ser do povo de Deus. Tem um filho que é Obed. Que é Boaz. E Boaz vai se casar com Ruth. Ruth, que é moabita, ficou viúva, foi morar em outra terra, foi servir outro Deus, que é o Deus vivo, foi cuidar da sua sogra. Meu Deus do céu, a pessoa está cuidando da sogra. Enquanto tem gente que só reclama da sua, essa mulher está cuidando da dela. E a vida dela vai ser transformada. E ela vai ser parte da genealogia de Jesus, uma mulher que no passado servia a deuses estranhos e era viúva, estava com a vida acabada, terminada, sem esperança nenhuma. Órfã que não quis voltar, cadê a história de Órfã? Cadê? Acabou. Mas Ruth, que foi para a terra de Israel, Ruth, que foi para a terra do povo de Deus, teve a sua vida transformada. E aí, você vai ser órfã, que você nem lembra dela na história, só que ela é uma das que o marido morreu também e ficou lá em Moabe, ou você vai ser Ruth, que se alinha com o plano de Deus, que faz aliança com a pessoa certa, que vai para o lugar correto, que serve ao Deus vivo e poderoso, que ouve os conselhos certos, toma as atitudes corretas, busca viver a vontade de Deus. Quem é você? Órfã ou Ruth? Ruth ou órfã? Vai ter a sua história apagada, ninguém nem sabe o que aconteceu? Ou vai ter a sua história completamente transformada, a ponto de aparecer lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus? Quem é você? As suas atitudes é que vão dizer quem será você. Mas é muito poderoso. É muito poderoso. Olha o versículo 17 ainda. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Celebraram o nome de quem? O nome de Noemi. Lá no capítulo 1, Noemi falou: não quero mais ser Noemi. Não quero. Porque Noemi significa agradável, feliz. Eu quero ser Mara, porque eu tô amarga. Mas agora no capítulo 4, o nome de Noemi, agradável, é celebrado. Então no capítulo 1 ela falou: não sou Noemi. A minha vida é amarga e Deus está batendo em mim. Lá no capítulo 4, o nome Noemi está sendo celebrado. Olha o Deus que transforma histórias. Olha o Deus de reviravoltas. No início foi difícil, no fim foi de festa e celebração. Eclesiastes 7:8, o final das coisas é melhor do que o início. Jó 8:7, o teu primeiro estado parecerá pequeno se comparado com a grandeza do teu último estado. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua história, será maior, será melhor, será mais importante, será de celebração, será de nova vida e fortalecimento, será de reviravolta. Mas para que isso aconteça, Ruth e Noemi, você precisa se encontrar com o resgatador. Você precisa fazer uma aliança muito séria com Ele, tomar um compromisso muito sério com Deus, com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. Aleluia! E aí Ele vai, transformar a sua vida. Ele vai girar uma chave na sua vida que vai mudar toda a sua história. Amém? Esse é o Deus de reviravoltas, que transformou a vida de uma mulher que perdeu o marido e os 2 filhos em uma mulher que está celebrando a sua vida agora, porque o melhor de Deus chegou para ela. Transformou a vida de uma mulher que servia a deuses estranhos e era viúva em alguém que vai aparecer na genealogia de Jesus Cristo. Transformou a mãe de Boaz, que era uma prostituta, em alguém que passou a ser serva de Deus, referência em fé, e na genealogia de Jesus também. Mas não transformou a vida de órfã, que ficou em Moabe, território inimigo, território estrangeiro, território pagão e idólatra. A vida dela não foi transformada.
Aí a escolha de quem será você e do que acontecerá na sua história é sua. E acontecerá com base nas suas atitudes. Amém? Acho que já está muito claro. Que Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar mais uma série. E eu te espero aqui nos próximos dias, que sairão mais vídeos. E na próxima série, que Deus ainda vai nos direcionar. Amém? Que Deus te abençoe.